Beatriz fica prestes a ser pega com os passaportes quando o delegado invade o quarto. Mas Beto será mais rápido. Ele terá uma ideia genial para ajudar Beatriz e ainda fazer Bia e Juliano se darem mal por conta de um detalhe. Tudo começa quando Beatriz encontra os passaportes no seu quarto e o delegado exige que ela abra a porta. Furioso, o homem grita: "Abra essa porta agora, senhorita!" Desesperada, Beatriz pergunta: "E agora? O que a gente faz? Eu encontrei os passaportes, mas se eu deixar o delegado entrar, ele vai encontrar." Nervoso, Beto responde: "Me dê esses aqui. Eu já sei o que fazer." Nesse momento, ele coloca os passaportes em sua roupa e pula pela janela. Beatriz entra em desespero, mas não consegue ter tempo para se preocupar, porque o delegado continua a gritar. Quando a mocinha abre a porta, o delegado pergunta: "Mas que demora é essa? Por acaso está escondendo alguma coisa?" Engolindo em seco, Beatriz responde: "Não, claro que não. Eu estava descomposta." "Mas por que você está entrando assim no meu quarto?" O delegado responde: "Eu recebi uma denúncia de que a senhorita estaria fugindo do Brasil com documentos falsos." Ele olha para os seus policiais e grita: "Revirem tudo, aqui e ali. Tudo, tudo." Trêmula, Beatriz retruca: "O quê? Mas isso é uma mentira. Pode revirar à vontade, que não vão encontrar nada." Enquanto os policiais começam a fazer uma verdadeira bagunça em seu quarto, Beatriz só consegue pensar se Beto está bem. Enquanto isso, do lado de fora, o mocinho se esconde de uma maneira que os policiais não conseguem encontrá-lo, caso olhem pela janela. Aflito, ele comenta: "Eu tenho que salvar a Beatriz. O delegado pode não encontrar os documentos, mas isso não é suficiente. Os Alencar vão pensar em outra maneira de atingir a Beatriz. Eu tenho que me vingar. E eu acho que já sei como. Mas antes, eu tenho que salvar a Beatriz." Logo em seguida, Beto aparece na porta da pensão e chama discretamente por Ana Maria. Surpresa, ela pergunta: "Como que você me achou aqui?" Beto responde: "Pela janela. Não temos muito tempo. Precisamos salvar a Beatriz." Nesse momento, ele entrega algo para ela e continua: "Na hora certa, você grita pelo delegado e diz que encontrou." Nervosa, Ana Maria comenta: "Tá bom, eu faço isso." No quarto de Beatriz, o delegado continua a revirar o local e afirma: "Não adianta, senhorita. Eu vou achar. E você vai voltar para o Chilindró." Sem se deixar abalar, Beatriz afirma: "Vocês não vão encontrar nada. Eu sou inocente. Não existem motivos para que eu fugisse dessa maneira." O delegado retruca: "Você está sendo acusada de sumir com um colar muito valioso.
Está em liberdade provisória. Beatriz retruca. Mesmo assim, eu não sou mulher de fugir. Eu vou lutar para provar a minha inocência. Aos risos, o delegado comenta. Então, boa sorte, porque se eu encontrar esses passaportes, você verá o sol nascer quadrado para o resto de sua vida. Enquanto isso, Juliano e Bia se aproximam da pensão e encontram o carro da polícia do lado de fora. Animada, a mimada comenta. Isso, a uma hora dessa, o delegado deve estar revirando essa pensão chechelenta de cabeça para baixo. Eu queria ser uma mosquinha para ver a cara da coisinha ao ver os passaportes. Com um largo sorriso, Juliano comenta. Vamos esperar o delegado levá-la para o Chilindró. Vai ser lindo de ver. Bia pergunta. Não vai ser um problema o delegado ver a gente aqui? Juliano responde. Nós somos apenas cidadãos, exercendo nosso direito de ir e vir. E, por pura coincidência, flagramos a Beatriz sendo levada. De novo. Ao ver os vilões, Beto se assusta e decide adiantar o seu plano. Tentando ser discreto, ele dá um sinal para Ana Maria, que grita: Delegado, achei! Corre aqui! Sem perder tempo, Beto vai até a janela de Beatriz, enquanto o delegado desce as escadas com os policiais. Nervoso, o homem pergunta: O que você encontrou, garota? Ana Maria responde: O passaporte. Estava aqui na estante. Surpreso, o delegado berra: Pegamos ela! No andar de cima, Beto entra no quarto de Beatriz, que diz: finalmente! Você está bem? Beto responde: Eu estou, mas precisamos ser rápidos. Vamos queimar esses passaportes. Em choque, Beatriz questiona: Queimar? O delegado está lá embaixo. Beto responde: Eu sei, mas é a única maneira de nos livrarmos desses passaportes. Nesse momento, Beto pega um isqueiro e começa o seu trabalho. Aflita, Beatriz comenta: Vamos. Tá demorando demais para isso terminar de virar cinzas. O delegado vai voltar. No andar de baixo, o delegado abre o passaporte e leva o maior susto ao ver a foto. Furioso, ele fala: Mas esse passaporte é do Roberto, o namorado da Beatriz. Que brincadeira de mau gosto é essa? Nervosa, Ana Maria responde: Eu não vi que era dele. Você falou sobre o passaporte e foi isso que eu achei. Lançando um olhar intimidador, o delegado pergunta: Por que eu estou achando que isso é uma tentativa ridícula de tirar a minha atenção? Ana Maria engole em seco e o delegado responde: Eu vou voltar para o quarto da Beatriz. E se tiver alguma coisa errada, eu levarei vocês duas para a delegacia. Quando ele e os policiais se retiram, Ana Maria sussurra: Espero que o Beto tenha conseguido. Ao chegar no quarto de Beatriz, o delegado a encontra sozinha e percebe que tem alguma coisa estranha. Franzindo a testa, ele pergunta: Que cheiro de queimado é esse? Nervosa, Beatriz responde: Eu também estou sentindo. Deve estar vindo do vizinho, mas eu não posso.
Eu estou passando mal. Eu tenho asma. Ao perceber que é verdade, o delegado fica desesperado e a leva para o andar de baixo. Beto aparece ao lado da janela e, respirando aliviado, comenta: Graças a Deus deu certo. Agora eu preciso pensar em como me vingar dos Alencar, que inclusive estão do outro lado da rua até agora. No andar de baixo, enquanto Beatriz se recupera, o delegado fala: Eu acho que você estava falando a verdade. Não encontramos nada. A mocinha garante. Ainda hoje, eu vou te dar a prova que os Alencar estão tentando me incriminar. Eu te garanto. Nesse momento, o delegado olha pela janela e comenta: Falando nos Alencar, eles estão do outro lado da rua. Em choque, Beatriz diz: Isso é mais uma prova que foram eles. Eles sabiam que você iria vir aqui para me levar para a delegacia e vieram assistir de camarote. Respirando fundo, o delegado comenta: Hoje comecei a acreditar que você pode estar falando a verdade, mas ainda preciso me convencer completamente. Logo em seguida, Beto entra na pensão e pede para conversar com Beatriz e o delegado, a sós. Nervoso, o delegado pergunta: O que você quer? Beto responde: Eu sei que você está começando a acreditar na inocência da Beatriz. Então, você não se importaria de nos ajudar em uma coisinha? Surpreso, o delegado questiona: O quê? Eu? Ajudar vocês? Só podem estar de brincadeira. Beatriz insiste: Por favor, ouve a ideia do Beto. Ele teve uma ideia genial, mas só vai funcionar se o senhor aceitar ajudar. Respirando fundo, o delegado comenta: Ouvir não vai fazer mal, não é? Mas isso não é garantia que eu aceitei ajudar vocês. Mais tarde, Beatriz aparece na casa dos Alencar e, assustada, Clarice pergunta: O que você está fazendo aqui? Brava, Beatriz responde: Me desculpa, mas a minha conversa não é com você. É com essa mimada invejosa. Surpresa, Bia questiona: Comigo? Beatriz responde: Que bom que você sabe quem exatamente você é. Eu sei muito bem que você implantou aqueles passaportes na minha casa. Debochada, Bia pergunta: Eu? Você arruma passaportes falsos para fugir do país e ainda coloca a culpa em mim? Por favor, coisinha, essa perseguição está ficando ridícula. Furiosa, Beatriz retruca: Para de ser cínica, garota. Eu sei que você pegou os passaportes nas coisas do Basílio. Ele, no ápice do desespero, pensou em fugir sim. Porque gente como nós sempre é vista como os culpados de armações causadas por gente como vocês. Mas eu não vou aceitar ser manipulada dessa forma. Revoltada, Clarice se intromete e fala: Abaixe esse tom, mocinha. Você pensa que é quem para entrar em minha casa e acusar a minha filha dessa forma? Você está tão desesperada para se livrar da polícia que quer novamente colocar a culpa na minha família. Olha, Beatriz, eu realmente me decepciono com você a cada dia que passa. A mocinha encara sua mãe com um semblante assustado, enquanto Bia, Juliano e Maristela abrem um sorriso de satisfação. Respirando fundo, Beatriz diz: Bom, eu tentei fazer a Bia confessar, mas quem está decepcionada aqui sou eu, Clarice. Porque você continua a defender essa corja. Nervosa, Maristela diz: Chega, você já falou demais. Vai embora.
antes que eu chame o delegado. Beatriz retruca. Isso, chama. Chama, porque eu tenho algo incrível para mostrar para ele. Engolindo em seco, Juliano pergunta. Do que você está falando? Beatriz responde. Dessa pulseira que a Bia deixou no escritório do Basílio. Ela deixou cair justamente quando ela pegou os passaportes. Desesperada, Bia fala. Meu Deus, esse é meu... Como você conseguiu? Beatriz responde. Eu já disse, no escritório do Basílio. É a prova que foi você que implantou na minha casa. Desesperada, a mocinha fala. Não, eu não quero ser presa. Pai, faça alguma coisa. Clarice arregala os olhos e encara a mimada. Sentindo seu coração acelerar, Bia começa a passar mal. Nervoso, Juliano diz. O delegado nunca vai acreditar nisso. O que é uma pulseira perto de documentos falsos? Nesse momento, o delegado aparece e afirma. O problema é que eu mesmo que encontrei essa pulseira. E quanto aos documentos, eu escutei Basílio. Ele confessou que confeccionou os documentos, mas que Beatriz se recusou a fugir, com a certeza de que provaria a inocência. E pelo visto, Bia Alencar acaba de confessar tudo. Beto aparece logo em seguida e diz: E eu tenho fortes indícios de que o verdadeiro Mystic Necklace está no cofre da Maristela, na perfumaria carioca. O delegado pergunta: E então, vão me dar acesso ao cofre ou terei que pedir um mandado? Nesse momento, Bia desmaia nos braços de Juliano, que grita: Olha o que vocês fizeram! Minha filha está em risco médico! Atordoada, Clarice fala: Não é possível. Eu não acredito que a minha família realmente armou contra Beatriz. Aflita, Maristela diz: Seu delegado, isso é uma armação. Não fizemos absolutamente nada. Muito esquisito aparecer a pulseira da minha neta no escritório do Basílio. O delegado afirma. Então abra o cofre e esqueceremos disso tudo. Ou tem medo que eu encontre algo? Maristela engole em seco e percebe que não tem saída. Ao olhar o cofre, o delegado consta que o Mystic Necklace está lá e prende Maristela em flagrante. Bia é levada às pressas para o hospital e Juliano tenta escapar das acusações. Clarice implora perdão para Beatriz, que decide dar mais uma chance para sua mãe. Você acha que a Bia também tinha que ir para o xadrez junto com a Maristela? Coloque sua resposta nos comentários.